Praia de Serrambi, Pernambuco. Dia de sol, praia, festa e curtição. Duas garotas de 16 anos desapareceram depois de serem vistas por várias pessoas. O que realmente aconteceu? Entenda o caso. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! O caso de hoje aconteceu em 3 de maio de 2003. Então esse ano tá fazendo 20 anos desse caso, gente. Um caso assim, com muito mistério, com pelo menos duas grandes versões diferentes. Então a gente vai entender tudo aqui hoje. E eu vou trazer, gente, o caso conforme consta nos autos do processo. Eram duas amigas, a Tarsila Guzmão e a Maria Eduarda Dourado. Ambas com 16 anos. Então era ali o feriado do dia 1º de maio, né, o dia do trabalhador. Elas eram de Recife e elas foram passar o feriado em Serrambi, na praia de Serrambi, que é uma praia super famosa ali em Pernambuco, parece que todo mundo conhece. E, na verdade, gente, é uma cidade que chama Ipojuca, se eu não me engano. Então tem várias praias, né, uma muito próxima da outra. Uma delas é Porto de Galinhas, que é muito conhecida, e também tem Serrambi. São praias, gente, que são frequentadas geralmente por pessoas que têm um poder aquisitivo maior, são pessoas, na verdade, ricas, então tem muita mansão, tem muita casa bonita. Então as meninas, que também eram de, né, classe média alta para mais alta ainda, eram meninas que tinham pais que tinham dinheiro, estudavam em colégios particulares, eram melhores amigas, então elas eram assim extremamente amigas. E foram juntas nesse feriado, porque ia ter um show em Serrambi. Então elas foram para esse show. Segundo consta, elas ficaram na casa de amigos, conhecidos da família. E nesse show elas encontraram um conhecido, não era amigo, mas um conhecido chamado Tiago Brenan. Esse Tiago, gente, é o mesmo que está envolvido em uma série de coisas que estão acontecendo, né? Aconteceram em 2022, parece que esse ano também. Então o cara já cometeu várias atrocidades. Essas meninas, elas foram, né, a Tarsila e a Maria Eduarda, convidadas para poder ir para um churrasco que ia ter na casa do Tiago. Então o Tiago falou, olha, vai ter um churrasco lá em casa, uma festa, vai ter um monte de gente, chega lá. Então elas resolveram ir para a festa. E chegando lá, realmente, estava tudo arrumado, preparado, não foi assim uma coisa que surgiu do nada. Realmente essa festa já iria acontecer. Então, acompanhe, de manhã, no dia 3, ali de manhã, que eu entendi, era por volta do meio-dia. Elas ficaram ali na praia, nesse show. Depois elas foram para esse churrasco na casa do Tiago. Do churrasco, um funcionário, parece que da família do Tiago, né, eles tinham, acho que um barco, uma lancha, e esse funcionário, né, perguntou se eles não queriam dar uma volta e ir para uma praia que ficaria ali próximo de Serrambi, parece que era 10 minutos de lancha. Só que não cabia todo mundo da festa nesse barco, né, claro. Então, somente algumas pessoas foram convidadas e falam aí de 6 a 9 pessoas. Bom, entraram nesse barco, essas 9 pessoas, vamos considerar que foram 9 pessoas, e nesse barco, então, esse funcionário, que parece que é super responsável, levou então esses jovens, todos ali, gente, na faixa de 16, 17, 18, e eu acho que o Tiago tinha 19 anos. Encontrei fontes que diziam que ele tinha 23 anos, mas parece que ele tinha 19 mesmo. Bom, essa turma de jovens seguiu, então, para essa outra praia, né, porque, como eu falei com vocês, era tudo ali perto, para poder curtir o dia e ficar ali durante um tempo. Bom, chegando nessa praia, né, nesse local lá, todo mundo desceu do barco e o funcionário falou, olha, 4 horas a maré muda, então eu preciso que vocês estejam de volta às 4 horas, porque assim é o meu limite para poder ir embora, porque depois não tem como. Então todo mundo, beleza? Beleza. E aí foi todo mundo curtir, né, a praia, e as meninas, a Tarsila e a Maria Eduarda, elas resolveram fazer uma caminhada. Só um adendo, gente, elas eram meninas muito independentes. Os pais tinham o costume de deixar as duas, né, viajarem, fazer coisas
sozinhas, então era nada surpreendente, entendeu? Era uma coisa comum, até porque era uma região, pelo que eu entendi, que elas tinham costume de ir, que elas já conheciam o local, muita gente ali também conhecia elas, então não era nenhuma assim, elas estavam perdidas em São Paulo, não, elas conheciam a região. Então elas resolveram sair para caminhar e foram. Parece que elas andaram cerca de 5 quilômetros, né? Elas se perderam assim, foram andando, e no meio desse trajeto, elas encontraram um amigo. E esse amigo chegou até a bater uma foto das duas, que é essa foto que está aparecendo aí para vocês, que ficou muito famosa, né? Das duas andando ali na praia e distraídas foram caminhando. Quando essa foto foi batida, no registro da foto aparece o horário 4h20. Se o barco iria sair às 4 horas e elas estavam distantes 5 quilômetros pelo menos, 4h20 elas então assim já tinham perdido, gente. Ali já tinha passado do horário. Quando elas deram conta, elas então, né, começaram a fazer o trajeto de volta, mas chegando lá, o barco já tinha ido embora, não tinha mais ninguém lá. Lembrando que elas estavam assim, sem nada. Eu não sei se eu mencionei, mas elas saíram sem pertence algum. Já existia celular naquela época, eu não consegui entender se elas estavam sem o celular ou se elas não tinham celular. Mas fato é que elas estavam sem dinheiro, sem bolsa, sem nada, absolutamente nada, apenas a roupa do corpo ali, uma delas estava com óculos escuros, enfim. Tentaram voltar, chegaram lá, não tinha ninguém, aí elas pensaram, bom, o que a gente vai fazer? Estamos aqui, já era ali, né, finalzinho de tarde, 4h pouco da tarde, então elas resolveram ir para Porto de Galinhas, porque parece que era a praia ali mais próxima. Então as meninas foram andando até Porto de Galinhas e chegando lá, elas encontraram um conhecido, já estava escuro nesse momento, e perguntaram para ele, né, explicar a situação, se ele podia levá-las de volta. Mas ele falou que estava indo para um outro caminho, que não tinha como ajudá-las, mas que tinha um telefone, caso elas quisessem ligar para alguém. Então, nesse momento, gente, existe um conflito. Nos autos consta que elas ligaram primeiro para o Tiago, pediram ajuda para o Tiago, falaram que não tinha como voltar, se ele podia buscá-las, e ele disse que não, que ele não tinha como sair ali do rolê, que estava numa outra vibe, não tinha como ir. Então elas foram e ligaram, parece que uma das duas ligou para os pais. Elas falaram, não, mas vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir uma carona, a gente vai se virar, vai ficar tudo bem. Então isso é o que consta nos autos. Mas também existem outras fontes que dizem que elas só ligaram para o Tiago. Ficou então meio conflituoso aí, mas fato é que elas ligaram com certeza para o Tiago, então o Tiago, né, foi informado que elas estavam ali naquela situação e negou a ajuda. Não se sabe se ela ligou para os pais, mas como eu estou considerando os autos do processo, então vamos ficar com a versão que elas ligaram para os pais. Bom, beleza, o cara não pôde ajudá-las e então elas entraram numa padaria e compraram cigarro e água. Aí também não fica muito bem explicado como que elas compraram, porque se elas estavam sem dinheiro, então não sei se foi esse amigo que emprestou o dinheiro, não sei como que foi esse rolê aí, mas fato é que elas compraram cigarro e água, porque essa pessoa da padaria depois ela vai falar que viu realmente as meninas. Segue então, elas estão ali tentando voltar, tentando arrumar carona e nada de conseguir, parece que elas encontraram com vários conhecidos, mas ninguém podia ajudá-las naquele momento. Então elas vão para a estrada. E parece que muita gente viu mesmo as duas caminhando em direção à estrada para poder pedir ajuda, pedir carona, e dali elas desapareceram. Quando foi no dia 4, então no dia seguinte, a família, né, da casa que elas estavam ficando, lá em Serrambi, como elas não retornaram, deram falta das meninas e notificaram então o pai da Tarsila. Assim que ele ficou sabendo, ele falou, como assim não retornou? Porque eles confiavam muito nelas, tanto os pais da Maria Eduarda como os pais da Tarsila Guzmão, porque, como eu mencionei, elas eram bem independentes. Então ele pegou e saiu de Recife e foi lá para Serrambi para procurar saber o que tinha acontecido. E então, chegando lá, ele foi na delegacia para poder fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento das meninas. A família da Maria Eduarda também foi, parece que foi sim. E chegando lá, fez o boletim de ocorrência e a polícia não deu muita atenção para aquilo. Aquela coisa de, são adolescentes, era feriado, deve estar na casa de alguém, deve ter dormido por aí, enfim. E o pai da Tarsila, então, por conta própria, começou a fazer uma investigação. Ele começou, gente, a procurar em tudo quanto é lugar. Ele foi
até o centro de Porto de Galinhas, ele descobriu que elas passaram na padaria, ele descobriu o telefone, ele foi descobrindo tudo e ficou ali de moto com um outro amigo dele, que foi ajudar ele também, procurando se achava alguma coisa das meninas, enfim. Nessa busca, no dia 13 de maio, então assim, elas foram no dia 3, no dia 4 já acharam estranho, elas não tinham voltado, no dia 5 foi dado como desaparecidas, e no dia 13, então, 10 dias do início de tudo isso, elas foram encontradas, infelizmente, já sem vida, em um canavial. E a situação foi tão, assim, tensa, que o amigo viu primeiro. E quando ele viu, ele ficou assim, né, a gente fica assustado, foram 2 corpos que ele viu, porque já não tinha mais nada. O processo de decomposição estava extremamente acelerado, já estava assim, muito, muito desenvolvido, não tinha cabelo, não tinha unha, e até osso estava faltando. Então, muito se falou que animais necrófagos, né, que eles pegam o osso mesmo, então eles pegaram o osso ali e levaram para outro lugar, então esse corpo nem inteiro estava. Não sei falar de qual das duas, mas estava faltando o osso sim. Então, sem unha, sem fio de cabelo, sem material genético, é muito difícil você fazer uma autópsia. Ainda mais naquela época, era mais complicado ainda. Aquilo ali gerou um burburinho imenso na cidade. Quando o pai da Tarsila, né, e o amigo viram os corpos, o pai da Tarsila só reconheceu, gente, porque parece que tinha uma pulseirinha no pulso, que ele que tinha dado para a filha. Então ele reconheceu através dessa pulseirinha, porque infelizmente ali já estava só o esqueleto. Nesse momento chamou a polícia, só que como a cidade era pequena, muita gente já chegou no local, curioso, a polícia, e saíram pisando em tudo, não preservaram a cena do crime. Mais uma vez que achou o corpo, não tinha outra coisa a se fazer a não ser iniciar uma investigação. Bom, mas como a própria polícia, a imprensa, as pessoas, todo mundo ali, a cena já estava toda contaminada, ficou muito difícil fazer essa investigação, porque não tinha muita coisa para colher, não era nada fidedigno. E outra, a impressão que dava é que as meninas não foram mortas no local, parece que elas foram mortas em outro local e levadas para lá. Os corpos então são levados para poder, né, serem periciados e tudo mais, e aí surge uma testemunha. Detalhe, eu esqueci de mencionar, mas elas foram mortas a tiros. A Maria Eduarda com 2 e parece que a Tarsila com 1 tiro. Parece que elas estavam vestidas, não foi encontrado sêmen. Na verdade, não tinha muito, sabe, gente, o que colher, porque era um local úmido, estava ao ar livre, estava muito quente. Então, assim, o processo de decomposição ele é muito rápido, quando o corpo não fica preservado. Até chegaram a mencionar que parece que foi julgado uma substância para poder acelerar o processo, porque não tinha odor fétido, mas não chegou a nenhuma conclusão que tinha nada disso não. Parece que foi mesmo só a presença de animais e o próprio tempo ali que fez com que essa decomposição acontecesse muito rápido. Bom, elas foram levadas e surgiu uma testemunha. Essa testemunha, gente, ela disse que viu as meninas entrando em uma Kombi branca no dia 3 de maio, né? Na noite ali do dia 3 de maio, viu as meninas entrando nessa Kombi. E essa Kombi, quando foi falado Kombi branca, eu não sei por que razão, porque parece que existiam várias Kombis que faziam esse tipo de transporte ali. Sabe, gente, essas Kombis que toda cidade assim grande geralmente tem, ou cidade turística, que as pessoas ao invés de pegar táxi ou condução, existem essas vans, em alguns lugares são vans, outros são Kombi, que lota ali, faz aquela lotação e leva essa quantidade de pessoas por um preço às vezes mais acessível do que o ônibus. Então muita gente utiliza esse tipo de transporte. Essa Kombi branca, ela foi determinada desde o início que ela era de 2 irmãos, que ela pertencia a 2 irmãos. Eram os irmãos Marcelo e Valfrido Lira da Silva. Eles trabalhavam como combeiros, né, ali na região, viviam disso. E uma vez que toda essa repercussão começou, a vida desses dois, gente, se transformou num inferno. Muitas pessoas acreditavam realmente que eles eram culpados e tinham dado fim nas meninas. Outras pessoas falavam que não tinha nada a ver com eles, que eles eram trabalhadores, eles estavam sendo usados para poder assumir uma culpa de um crime que eles não cometeram. Bom, enfim, virou um burburinho na cidade e a Kombi foi periciada.
encontraram papel de bala, fios de cabelo, uma gilete. Mas assim, gente, muitas pessoas andavam ali, então era muito difícil dizer se era das meninas ou não. O fio de cabelo, para ele poder ser periciado de forma completa, é preciso do bulbo. E eu não sei se esses fios de cabelo tinham bulbo ou como que isso foi feito, mas fato é que não foi provado nada, nenhum DNA das meninas ali. E também teve uma outra questão. Parece que um deles tinha uma amante e o óculos das meninas estava com ela. E aí ficou aquela coisa, né? Mas como que o óculos foi parar com ela? São eles com certeza? Foram eles sim? Que a moça disse que não, que esse óculos ela encontrou. Tem também outras fontes que dizem que o óculos era parecido, mas não era o óculos das meninas. Enfim, ficou também esse burburinho. A verdade é que a investigação não foi, a meu ver, bem feita. Por quê? Não colheu o depoimento do Thiago e de nenhum dos amigos. A casa foi periciada muito tempo depois. Muita gente falou que era uma casa que tinha um costume de ter festa, regada a bebida, a substâncias ilícitas, e nada disso foi periciado a tempo. Então a polícia, assim, já de cara descartou o Thiago, descartou os amigos, descartou todo mundo e focou nos combeiros. Então a polícia chegou à conclusão e fechou o inquérito, né, com a prova do óculos e com a prova da testemunha que disse que viu as duas entrando na Kombi branca. Então, estava tudo muito nebuloso. A Kombi já disseram de cara que era dos irmãos, o óculos já disseram de cara que era de uma das meninas. Então, tudo foi levando a crer que eram os combeiros. Então, a Polícia Civil encaminhou tudo que eles juntaram para o Ministério Público avaliar. Lá no MP, gente, o promotor Miguel Salles, quando ele recebeu todo esse material, ele falou, não, isso aqui não é suficiente para dar prosseguimento a essa denúncia, não tem como, eu preciso de mais provas. Então volta para a Polícia Civil, eles fazem novas investigações e nessas investigações eles descobriram que um dos irmãos, porque parece que eram 3 irmãos, né? O Marcelo, o Valfrido e tinha um terceiro irmão que era o Roberto. E parece que esse Roberto tinha tirado a vida de uma mulher a tiros e jogado o corpo no canavial. Então, com essa informação, assim, eles já tinham praticamente certeza que eram os irmãos. Volta de novo para o Ministério Público. Chegando lá, mais uma vez, o promotor Miguel fala, não é suficiente, isso aqui não vale, eu preciso de mais provas, está fraco, não tem como eu aceitar essa denúncia, vocês têm que procurar mais coisas ainda. A esse ponto também tinha uma outra questão. Como a casa do Thiago, né, a casa que aconteceu a festa e tudo mais, foi periciada muito tempo depois e a polícia disse que não encontrou nada, a população não aceitava. Muita gente que conhecia esses combeiros falava que não eram eles, que não tinha como ser eles, que na verdade era uma pessoa rica, né, de posses, que estava julgando a culpa para cima dos irmãos, que eram pessoas mais humildes, trabalhadores, enfim, e estavam querendo incriminá-los por uma coisa que eles não tinham nada a ver. Então a população não aceitou essa denúncia, falaram que a polícia estava acobertando, na verdade, quem era o verdadeiro culpado de tudo isso. Sem contar que essa substância que eu mencionei para vocês, que falaram que tinham jogado em cima dos corpos para poder acelerar o processo, como não foi constatado nada, né? Também tinha uma outra questão. Se de fato a pessoa que tirou a vida das duas estivesse preocupada minimamente em, sei lá, esconder o corpo, ou fosse uma pessoa conhecida, não sei, que tivesse uma consideração, digamos assim, se é que existe depois de você fazer isso, mas enfim, elas teriam sido enterradas. Se houvesse a intenção de encobrir algo, não iria só atacar um trem lá em cima, uma substância lá em cima. Eles iriam ter o trabalho de enterrar, de esconder o corpo, né? E não ficar ali a bel prazer para qualquer um encontrar, que infelizmente foi o pai de uma delas, o que é muito triste. Bom, então o caso tinha ido, né, para o MP, voltou para a Polícia Civil, foi para o MP, voltou para a Polícia Civil. E aí, quando foi no dia 16 de maio do mesmo ano, os irmãos foram indiciados e no dia 18, o Marcelo e o Valfrido foram presos, né, temporariamente. Enquanto isso, teve também uma testemunha lá de Serrambi, né, parece que ela era vizinha ali do Thiago, da casa onde aconteceu a tal festa,
e ela disse que escutou um determinado momento ali duas meninas gritando. Eram duas vozes de meninas, né, garotas gritando. Parece que ela reconheceu sim que tinham duas vozes diferentes e também barulhos de estampidos. Então a polícia investigou ali, mas eles descartaram completamente, né, o Thiago, que ele tivesse qualquer envolvimento com a morte das meninas. Então nada foi para frente em relação a isso. Por conta da testemunha que tinha falado que viu as meninas entrando na tal Kombi dos irmãos, é que eles foram presos. Essa prisão temporária foi devido a isso. Os irmãos estavam, então, nessa prisão temporária ali. Enquanto isso, o promotor precisava prosseguir com a denúncia ou não. E ele decidiu que ele não ia prosseguir, então os irmãos foram soltos. Uma vez soltos, o Ministério Público falou, não, chega disso, já tá demais. Viu que tava uma picuinha muito grande ali, né? Parecia mesmo uma picuinha, porque ia para o promotor, voltava, ia para a Polícia Civil, voltava, o promotor não aceitava, e ficou nisso. Então o Ministério Público entrou, e no dia 13 de dezembro de 2004, a Polícia Federal assume o caso. Então eles federalizaram o caso. Desse modo, 2 delegados foram enviados para lá, da Polícia Federal, revisaram todo o trabalho da Polícia Civil, fizeram todas as investigações de novo, colheram depoimento de testemunhas, tudo. E chegaram à mesma conclusão da Civil, que os culpados eram os combeiros. Bom, mandou então o promotor novamente. O Miguel Salles falou que não estava bom. Então ele falou que o trabalho da Polícia Federal não era suficiente para poder incriminar os dois. Mais uma vez, manda de volta para a Federal para eles poderem investigar mais ainda o caso. Então, olha o tanto que esse caso estava sendo investigado, gente. Chegou na Polícia Federal, eles investigaram tudo de novo e em dezembro de 2006, a Polícia Federal, então, mais uma vez concluiu que os irmãos Marcelo e Valfrido eram os culpados pelo crime cometido contra as meninas. No dia 17 de janeiro de 2007, o promotor resolve, então, devolver tudo para a Polícia Civil de novo. Então, ele, né, tirou a Federal, tirou tudo e agora volta de novo para fazer a investigação à Polícia Civil. Então, a Polícia Civil assume, começa a fazer tudo de novo. Na verdade, 2 novos delegados que assumiram, não foram nem os mesmos, para poder ser o mais isento possível, investigaram tudo, revisaram tudo e chegaram à mesma conclusão, que os combeiros eram os culpados. Eu acredito que, mais uma vez, o promotor não aceitou. Ele não aceitava, gente. Ele não aceitava o fato dos irmãos serem culpados. A verdade é essa. Para ele, todas aquelas provas eram circunstanciais. Não cabia dizer que eles eram culpados somente por aquelas evidências. Nada foi provado. Então, ele não aceitava. Quando foi, então, em janeiro de 2008, no ano seguinte, o Miguel Salles, o promotor, foi afastado do caso. Uma vez que o caso estava sem promotor, a Procuradoria-Geral da Justiça, então chegou nesse nível, gente. A Procuradoria designou 2 novos promotores que eram completamente assim isentos do caso, não tinham envolvimento, não sabiam de nada, para que eles analisassem tudo, assim. De cabo a rabo, eles iriam fazer um pente fino, analisar todo o caso, ler tudo, olhar tudo que já foi feito. E mesmo assim, depois de todo esse trabalho, eles chegaram à conclusão de que eram os combeiros. Diante disso, os irmãos foram presos no dia 17 de janeiro de 2008. Na cadeia, o Marcelo ficou de boa, já o irmão, o Valfrido, ele fugiu. E no dia seguinte ele retornou, né, assumiu assim o fugir, porque acredita-se que foi, né, assessorado pelo advogado, então ele retornou e foi preso novamente. No dia 22 de janeiro de 2010, o julgamento então é marcado pela justiça. Então eles foram julgados e no dia 4 de setembro do mesmo ano, eles foram absolvidos por 4 votos a 3. E aí, gente, houve uma coisa muito assim, muito esquisita, na verdade, bem fora da casinha, eu diria, que uma das juradas, ela falou no final do julgamento com um dos irmãos a seguinte frase: viu, eu não falei que não daria nada, eu não falei que vocês seriam absolvidos, alguma coisa desse tipo. E todo mundo escutou, assim, muita gente escutou,
E o pai da Tarsila achou aquilo ali inadmissível e, de fato, um jurado não pode ter contato, gente, com o réu. Na verdade, não pode ter contato com ninguém, muito menos com o réu. Então, assim, era um absurdo. Ele queria a anulação do julgamento, queria que um novo julgamento fosse feito. Ele, então, entrou com recurso para anular o julgamento em 2010 e só no dia 10 de março de 2015 é que ele teve uma resposta que foi negado. Pois é, gente, o recurso não foi aceito. Eles entenderam lá que não tinha motivo para anular o julgamento, afinal, o que é ter contato com uma jurada? Não é nada, né? Uma coisa que é considerada proibida, mas que foi infringida, mas isso não é nada, não é motivo para anular. Bom, já vi julgamentos com coisas muito menores serem anuladas, mas eles não consideraram não. Parece que o pai da Tarsila recorreu disso, mas fato é que em 2018 o STF ele deu como encerrado esse caso. Disse que não tinha mais nada para investigar, que tudo já tinha sido minuciosamente procurado, investigado, colhido, todas as provas, informações e testemunhas e pronto. Então deu como tramitado, julgado e esse foi o final do caso. Tem uma curiosidade que eu quis trazer para esse caso, que aconteceu o seguinte, gente. Naquela época, né, que a polícia coletou o material para poder fazer o DNA das meninas, foi dito que a Tarsila não era filha nem do pai nem da mãe dela. Pois é, eles não aceitaram, óbvio, eles falaram que aquilo era um absurdo, que eles sabiam que ela era filha deles. Com isso, a polícia foi na casa dos pais dela, remexeram a casa inteira, fuçaram em tudo e eles encontraram 2 espingardas. E por conta disso, eles prenderam tanto o pai como a mãe da menina. Eles ficaram presos e aí chamaram um advogado, obviamente, né? Falaram, o que é isso? Eu tô sendo preso por causa de quê? E aí falaram que era por causa das espingardas. Ele disse, não, mas isso é herança. Foi pedido um novo exame de DNA e então o corpo precisou ser exumado para coletar esse material. Com isso, os resultados vieram e comprovaram que Tarsila era sim filha dos pais dela e eles então acionaram a justiça contra danos morais. Então, assim, foi um grande mal-entendido, mas teve esse fato que eu achei assim um pouco estranho, porque deu a entender, ou pelo menos ficou dúbio ali, parece que a polícia queria de alguma forma causar um desconforto, ou eu não sei, calar a boca deles, sei lá, se eles estavam falando demais, ou investigando demais, ou recorrendo demais. Enfim, era a filha deles, né? Eles têm todo o direito do mundo de irem atrás, até achar que aquilo foi feito em justiça. E a verdade é que não foi, gente. Tudo levou a crer que foi interesse S, né? Porque elas não tinham nada para ser roubado, elas estavam na praia, de dia, felizes, eram conhecidas, estavam apenas curtindo um feriado e tudo isso aconteceu. Então, sim, tem muita gente, mas é muita gente mesmo. Quem for da região pode deixar aqui nos comentários, mas eu li muito comentário, eu li muito a respeito desse caso e eu vi que tem muita gente, boa parte da população acredita que os combeiros não tiveram absolutamente, realmente nada a ver com isso. Que foi, de fato, né, culpa lá do pessoal do Thiago. Quando eu falo pessoal do Thiago, gente, são as pessoas que estavam na festa ali, os amigos, e que o crime aconteceu lá e depois esses corpos foram desovados no canavial. Porém, como a própria polícia disse que não e descartou essas evidências, a gente também não pode dizer que foi ele. A gente nunca pode incriminar uma pessoa. Eu apenas estou trazendo os fatos para que vocês saibam todas as vertentes que esse caso tomou. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que é de extrema importância. Tem vídeo novo todo domingo e toda quinta-feira, então não percam. Redes sociais aqui embaixo para quem quiser me seguir por lá. Comentários, gente, que ajuda a engajar demais o vídeo. Se vocês já conheciam essa história, se eu deixei de citar alguma coisa, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários também. Quem for da região, principalmente lá da área de Serrambi, tiver casa lá, comenta aqui embaixo. Eu sei que esse caso ficou extremamente famoso na região. Bom, e é isso. A gente se vê então num próximo vídeo. Fui!